Isso aí é sinal de maturidade, né? Tem nos dado essa maturidade, tem nos dado esse entendimento. Confesso também que eu tenho alegrado, assim, com as coisas que a gente tem aprendido, né? Tem sido gostoso poder enxergar, né? Nós estamos enxergando hoje, ter esse entendimento, né? Que estamos tendo. Essa questão do mal, né? Como foi falado em relação a Jesus, né? Ele deixou de ser menino quando aprendeu a desejar o bem e desprezar o mal, né? Para que eu possa desprezar o mal, eu tenho que entender o mal. Eu não posso simplesmente desprezar algo sem saber se aquilo é bom ou não. Então, se eu for pegar uma comida estragada, eu não sei se ela está estragada ou não. Eu tenho que pegar, tenho que entender ali, ver, né? Então, eu não posso pesar uma comida, simplesmente, ela está estragada, eu vou jogar fora. Não. Quer dizer, tem que entender por que ela não posso comer. Quer dizer, tem que ter um discernimento ali, até mesmo uma fruta, né? É venenosa ou não é? Como é que eu sei? Lógico, eu não vou provar para saber se é mal. Eu tenho que estudar, tenho que entender. Não, isso aqui não é bom, é mal, eu vou desprezar. É importante essa maturidade de conhecermos para podermos desprezarmos, né? E esse desprezar também tem um sentido muito interessante, né? Porque o mal, ele é para o nosso bem, a gente tem aprendido. Então, se o mal é para o meu bem, eu tenho que saber orar até em relação a esse mal, né? Muitas vezes a gente ora, a gente fala, né, que não me leve, né, que não venha sobre mim nenhum mal, né? Então, se eu falo isso, eu estou, de certa maneira, entendeu? Também fugindo de aperfeiçoamento. Porque se não vir nenhum mal, como o Anselmo falou, né? Claro que eu desejo até passar por certas coisas para aprender. Não que eu queira sofrer, né? Não que eu queira, mas eu tenho essa consciência de que certos momentos são necessários a gente passar. A gente vê o Salmo 23, né? A respeito da proteção divina. E lá fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Leve para pastos verdejantes, refrigera minha alma, né? Tem um ponto que ele fala, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Quer dizer, ele não está falando, pai, não me leve para o vale da sombra da morte. Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra, né? Não temerei. Por quê? O vale, o teu cajado me consola. Então, Deus não promete uma vida sem o vale da sombra da morte, né? Muitas vezes, é necessário a gente passar pelo vale da sombra da morte. Mas a maturidade está em saber que, mesmo você passando pelo vale da sombra da morte, mal nenhum vai te acontecer. Você passando por ali, você vai ter a presença do Pai te amparando, te sustentando. O cajado dele vai estar ali, se você pensar cair, ele te pega pelo cajado, não, vem cá. Né? Quer dizer, então isso é maturidade, né? Não fugir do mal, né? Então, o desprezar do mal não é fugir do mal, né? Nem ignorar o mal. Mas eu saber encarar o mal como tem que ser encarado, né? Enfrentá-lo quando tiver que ser enfrentado, fugir dele quando tiver que fugir, né? Então, assim, saber, cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância, né? Diferente, a nossa atitude tem que ser também com maturidade diante de certas coisas. Em certos pontos, temos que resistir, realmente, né? O exemplo que o Ronaldo deu no ano passado, né, do parte elétrica, diodo, interessante esse componente elétrico, né? O diodo, e quando você coloca ele no circuito, né, a corrente passa por ele em um sentido, né? Tem um sentido que você liga, né? Você põe uma bateria, um fio, tem uma carga do outro lado, então a corrente vai passar por ele e vai chegar na carga, né? Se você coloca o diodo invertido, né, o que acontece? A corrente já chega ali e vai parar, ela não vai conduzir. Ele bloqueia a corrente. Então, de um lado, passa normal a corrente, de outro lado, não passa, né? Então, eu pego uma corrente alternada, de um lado positivo e do lado negativo, um lado ele vai passar, do outro lado não vai passar, né? Quer dizer, de um lado flui, do outro lado tem uma resistência. E só que essa resistência tem um limite também, né? Até certo limite ele aguenta a resistência. Passou daquele limite, ele vai se romper, vai perder a função dele. Mas essa função dele é importante. Tanto a passagem da corrente é importante, quanto a resistência é importante, né? Em certas ocasiões, ele é essencial, essa característica dele. Ele é muito útil no sistema. Ele é muito usado justamente por ter essa característica de conduzir e de não conduzir.
dependendo do caso. E para nós tem que ser assim também. Em certas circunstâncias, a gente tem que saber deixar passar. Em certas circunstâncias, a gente tem que saber reter, né? Ter maturidade. E uma coisa que falou semana passada, para mim está sendo interessante entender também, essa questão, né, que quando Satanás fala para a mulher, né, que como Deus você vai ser conhecedor do bem e do mal, né? E isso não foi mentira que ele falou, né? A mentira era que não ia morrer, mas que seria conhecedor do bem e do mal é verdade. Deus conhece o bem, Deus conhece o mal. Deus sabe usar o bem, sabe usar o mal para o bem, né? Ele tem esse controle do bem e do mal e usa muito bem o bem e o mal, né? E na cultura oriental, eles têm a questão do yin e yang, né? Aquele símbolo que mostra o bem e o mal juntos. E ali eles não separam o bem e o mal. Então, tanto o bem quanto o mal são importantes, né? Eles usam isso na medicina chinesa, em vários ensinamentos deles, eles usam o mal a favor deles. Então, eles já têm uma certa maturidade, né? Nesse sentido. E isso é uma sabedoria divina. É uma sabedoria divina. E, como a gente, né, Paulo mesmo falou, na nossa ano passado, a partir do momento que a gente passa a entender isso, passa a encarar o mal como sendo algo divino, né, as coisas ficam mais fáceis. Não tem que temer nada realmente, né, porque tudo que acontecer é para o meu bem. Né? Se a pior coisa que acontecer, sempre vai ter um propósito, né, para eu passar por aquilo. Agora, é interessante também o seguinte, a gente ter consciência de onde a gente quer chegar, né? Acho que isso aí é a diferença maior de tudo que a gente tem falado. Não adianta, assim, eu falar disso para alguém que não sabe aonde quer chegar. Alguém que não tem a visão que a gente está tendo de ser um com o Pai, de ter essa natureza divina, ser participante de um corpo de Deus, né? Quer dizer, por quê? Eu sei que todos esses propósitos só tem um único objetivo, né? Que é me fazer, como Paulo falou, ter a plenitude, né, da divindade. Para isso, eu preciso passar realmente por essas etapas de transformação, de purificação, né? Como o ouro depurado que foi cantado aí. Se o ouro não passar pelo fogo, ele não vai ser purificado. Né? Não é uma vez, é 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? 7 vezes depurado. Né? Então, é muito fogo, né? Quanto mais ele passa pelo fogo, o que acontece? Mais puro ele fica. Então, o que é queimado? São as impurezas, né? As impurezas que são tiradas. Isso aí é o que o Pai tem feito com a gente, né? A gente vê lá os Sadraque, Mesaque e Abednego lá, né? Quando foram lançados nas fornalhas. O que queimou ali na fornalha? Né? Os amarras. Só as amarras se queimaram, né? E saíram de lá intactos, né? Com certeza, muito mais fortes do que quando entraram, né? A fé deles ali naquele momento ali, acho que, a partir dali, acho que nada para eles era problema mais, é porque eles experimentaram, quer dizer, eles enfrentaram o mal, né? E não tiveram medo ali. Eles sabiam, se meu Deus, se quiser me livrar, ele vai me livrar. Se não quiser, né? Seja feita a vontade dele. E isso é uma consciência, né? Que o Pai tem feito. E é isso que o Pai quer de nós, né? E tem um texto que fala, né, que Deus permite a gente passe por certas coisas para que a gente tenha como consolar aqueles outros que vão chegar, né? Muitas vezes ele permite isso. Até vezes já até tenho aprendido a respeito daquilo, mas o Pai permite, porque para que eu aprenda e quando eu precisar, eu vou saber poder falar. Eu já passei por isso, eu aprendi, né? É assim, Deus supre, acontece, é de verdade, funciona, porque eu experimentei, né? Isso é legal também. Então, ele nos prepara para nós ampararmos, né? Para nós sermos essa ajuda para quem precisar. A gente tem falado que nós estamos entrando em algo novo, né? E quem começa algo novo sempre tem a responsabilidade maior, né? Porque não tem ninguém na frente para a gente seguir. Né? Pelo menos a gente não tem enxergado que ninguém esteja na frente. Não quer dizer que a gente seja os primeiros. Mas para nós, né? Nós estamos entrando num caminho que a gente não está vendo ninguém à frente. Até permitindo que a gente aprenda, porque outros vão vir atrás da gente, outros vão chegando. Né? É importante eu ter essa experiência para poder orientar que eles estão chegando, né? Poder mostrar, olha, funciona, né? Mostrar eu estou no começo lá, né?
pela nossa fé, nós estamos entrando nas promessas, né? E já falar, olha, eu tive fé, eu criei, realmente a promessa é verdadeira, né? É isso mesmo que a gente tem cantado, é isso que a gente tem falado. A bênção ainda é muito mais do que isso ainda, porque a gente tem experimentado grandes coisas. E esse conhecimento do bem e do mal é muito importante nisso. Agora, uma coisa também importante, é a gente saber separar o mal, né, o nosso mal, o mal Satanás, né? Então, há muita confusão nisso aqui, né? Na oração do Pai Nosso mesmo, né? Uma tradução fala, não me deixe cair em tentação, né, mas livre do mal. Quer dizer, imaginando esse mal como se Satanás, né? Não me livre de Satanás para que eu não caia no mal, na conversa dele, né? Mas uma outra versão diz, né? Não me leve a ser tentado, mas livre-me do meu mal, né? Então, assim, não me leve para Satanás, mas tira o mal que é em mim, né? Porque tirando o mal que é em mim, eu não vou precisar mais de Satanás. Mas enquanto tiver um mal em mim, Satanás vai ser necessário, porque ele vai fazer externar esse mal que está em mim, né? Vou ter exalando um feromônio aqui, né, que vai traí-lo. Quer dizer, não adianta falar para ele no vinho, meu cheirinho vai trair a carne, ele sente o cheiro da carne e vem, né? Então, enquanto eu estiver exalando o cheiro de carne, Satanás vai chegar, não adianta falar, não, me manda Satanás. Por quê? Está cheirando, ele vai, nem como, é o instinto dele, nem cachorro no cio. Como é que se separa o cachorro de uma cadela no cio? Tirando um de longe e afastando, se soltar ele vai de novo. Né? Tem como evitar? Não tem, é instinto. Então, a essa carne é assim também. Então, qual que é o meu objetivo? É afastar Satanás ou é tirar minha carne, né? Então, minha briga não é com Satanás. Não é com Satanás, é comigo mesmo, é com a minha carne. Quando eu não tiver carne, ele não vai chegar. Né? E outro texto que fala, né, se alguém está em Cristo, né, o diabo não lhe toca. Né? Quer dizer, então, nós temos a proteção do corpo de Cristo. Então, se eu estou no corpo de Cristo, Satanás não vai chegar. Né? Eu estou no corpo. Mas para eu estar no corpo, eu tenho que também estar livrando a minha carne. Eu não tenho como. De um jeito ou de outro, né, a gente volta no mesmo caminho. Mas é interessante saber isso. Então, o mal, né, Satanás, ele é realmente um instrumento da mão de Deus. Né? O mal meu, minha carne, não é um bem. Não é um bem, é algo que tem que ser morto. Né? Negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Né? Negar a minha carne, pegar essa carne e levar para a cruz. O que é cruz? Cruz é morte. Né? Então, carne não se cura, carne se mata. Né? Tem que levar para a cruz e tem que matar. Eu não sei como eu vou curar minha carne. Eu não vou curar minha carne. Vou matar minha carne. A carne tem que ser morta. Isso eu vou levar na cruz de Cristo. Né? Agora, uma coisa que eu não tenho falado, que é muito importante, essa energia que eu tenho, que hoje está voltada para a carne, é uma energia boa, que está contaminada pela carne. Então, eu não tenho que zerar essa energia, eu tenho que fazê-la virar positiva. Né? Ele falou, se eu matar toda essa energia, eu vou ficar sem nada, porque a maior parte da minha energia ainda está contaminada pela carne. Né? O que eu tenho que fazer? Qual que é o processo? É realmente negativar a minha carne. Negue a si mesmo. O que é negar? Negativar. O que é negativar? Multiplicar por menos 1. Né? Hoje é negativo, tem que fazer ela ficar positivo. Né? É isso que eu preciso fazer. Então, eu não vou zerar, né, a minha carne, essa minha energia. Né? Vou multiplicar menos 1, fazê-la virar algo positivo. Vou tirar o que o Paulo fala, né? Existe uma briga dentro de mim, né? O que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Por quê? Minha carne, o espírito briga com a minha carne, né? Fica aquele conflito. Então, o que eu tenho que fazer? É conseguir que o meu espírito, né, se volte para Cristo e não para a minha carne. No momento que eu consigo focar realmente o meu querer para Deus, para as coisas do Pai, e não voltar para a energia da carne, vou estar multiplicando o 7 vezes menos 1, porque eu vou pegar toda essa energia e direcionando para algo bom, né? Direcionando para algo positivo. E essa energia não vai ser zerada, né? Não vai ser cancelada, mas vai ser direcionada. Então, é o que nós temos que fazer. É uma energia boa, ela foi criada pelo Pai. Né? Agora, a carne, sim, o desejo carnal, sim, é ruim. Né? Esse tem que ser morto. Mas a energia, não. Né? Então, assim, a mesma coisa o corpo. Né? Se meu corpo aqui não é mal, né? Eu tenho uma natureza má, não é o meu corpo. Então, eu espancar meu corpo, eu me ferir, não vai resolver o problema. Esse corpo é bom, esse corpo é santo, né? Esse corpo é perfeito, foi criado pelo Pai. Sim, ele é templo do Espírito Santo. Né? Então, eu tenho que
preservar esse corpo e cuidar muito bem desse corpo, né? Esse corpo também sofre hoje as consequências da minha carne, a alma carne, né, como Paulo fala. Existe uma influência do mal afetando esse meu corpo, né? É essa natureza que eu tenho que combater, né? Não esse meu corpo. Então, assim, isso a gente tem falado várias e várias vezes sobre, né, sobre essa questão de bem e mal, né? Parece que muitas vezes fica repetitivo falar tantas vezes sobre isso. Mas é extremamente importante a gente ter essa maturidade, ter essa consciência, né? Porque é algo que, vou analisar genericamente, assim, poucas pessoas estão enxergando isso, né? Poucas pessoas estão tendo essa maturidade de encarar o mal dessa maneira, né? A gente consegue esse discernimento, realmente, nada nos será impossível. Cara, o que vai nos abalar? O que vai nos abater no dia a dia? O que vai nos fazer nos tirar do prumo, né? Não vai ter nada. Porque a gente vai estar consciente que tudo é para o nosso bem, né? Seja o que for, é para o meu bem, é para o meu aperfeiçoamento, né? Os indianos, né, eles têm um certo grupo deles, eles falam o seguinte, que eles vão alcançar o nirvana, né, o estado de êxtase, quando eles tiverem zero emoção, né? O que é ter zero emoção, na visão deles? Imagina o seguinte, a gente pega uma água, por exemplo, tem a água está tranquila, né? A gente joga uma pedra na água, ela solta aquelas ondas, né? Quanto mais pedra você joga, mais ondas vai saindo, né? E a gente também, de certa maneira, é assim, a gente tem uma linha, né, de ação. Qualquer batidinha, imagina uma corda, né, que a gente estique, né? Ou uma corda vocal, por exemplo, né? Qualquer ruído que bate, né, vibra, né, e muda a ressonância, né, dá uma influência. Então, se eu consigo, de uma certa maneira, fazer com esses ruídos não abale essa ressonância, e nada, tipo, criar uma proteção, né, e pode bater o que for, que eu vou continuar constante, né, não vai afetar essa frequência, ela vai manter sempre a mesma, apesar de todo o ruído. Então, assim, o que eles falam, né? Você ter um sentimento não é ruim, né? Sentimento de tristeza, sentimento de mágoa, assim, algo que é normal do dia a dia, a gente passa, né? As circunstâncias. Mas a emoção, o que é? É você ficar remoendo aquilo, né? Então, alguém te fere, naquele momento você fica com raiva. Depois você passou, acabou, você esqueceu e continua normal. Quer dizer, teve uma oscilaçãozinha, mas manteve, né? Se é algo ruim, se entristece naquele momento, mas depois você mantém. Então, assim, a gente fica naquela remoendo aquilo, quer dizer, a emoção vai crescendo e vai tirando a nossa estabilidade. Então, isso o quê? Tira você do seu foco, né? Então, o que eles falam? Então, a pessoa vai estar no seu nível máximo quando não tiver essas oscilações constantes, né? Então, ela vai variar um pouquinho, rapidinho já vai estar normalmente na constância. É isso que o Pai está fazendo com a gente. Está permitindo que a gente se abale um pouquinho, mas rapidinho já dá volta. Por quê? A gente vai entender rápido que aquilo lá não é o mais importante. Ela tem um propósito e o mal vem e fala, para o nosso aperfeiçoamento. O mal, segundo o mundo, leva à morte, né? Mas o mal, segundo Deus, é para aproveitamento e a ninguém traz pesar e é por pouco tempo, né? Então, essa etapa é muito importante, né? É aperfeiçoamento, né? Não traz pesar e é por pouco tempo. Se está demorando muito, não é segundo Deus, né? É coisa da carne, é coisa do pecado, é coisa do mal. Então, começa a pensar. Se é segundo Deus, ele não vai te trazer pesar, né? Vai seu bem e vai ser rápido. Você está sendo rápido porque você está demorando a enxergar, né? Nós estamos sendo cabeça dura, nós estamos sendo rígidos, não estamos conseguindo enxergar o que o Pai está fazendo. Tá? Se é por Deus, é rápido, nós temos que agir rápido. Né? Como a irmã Ludinha falou semana passada, né? Não é perguntar por que aconteceu, mas para que aconteceu, né? Qual é o objetivo daquilo que tem acontecido? Não tem um propósito. Então, quanto mais rápido a gente entender, mais rápido a gente vai se livrar. Mais rápido a gente vai superar aquilo que nós estamos passando, né? Então, assim, é importante, extremamente importante isso aqui. Eu tenho vibrado nas nossas conversas com o Ronaldo, vibrado nas nossas reuniões, porque o Espírito Santo tem nos dado esse entendimento, tem nos feito entender de uma maneira muito clara hoje a respeito disso, né? Então, que cada um de nós possa, se não entendeu ainda, se não conseguiu
e buscar no pai mesmo. Acho que é importante, assim, a gente questionar e, como ela falou, se alguma dúvida é bom falar, né? Porque é um assunto extremamente importante. Acho que temos que andar em coisas maiores, precisamos, com certeza. Mas essa energia bem aplicada vai nos fazer andar mais rápido ainda. Né? Acho que não é um atraso, não é voltar ao passado, mas é nos preparar, nos energizar positivamente para avançarmos com maturidade no crescimento. Então, para mim tem sido uma experiência muito gostosa que o pai tem falado com a gente.